Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui em mais um programa que falamos coisas tão importantes e devido a tudo que falaremos hoje ainda eu digo, vamos pensar? Oi Bia, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Como é que você está hoje? Joia. Conta pra gente, Bia, com quem que a gente vai conversar aqui hoje? Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, ela é terapeuta holística e ela também é professora. É a Patrícia de Campos Occhiuti. Olá Patrícia, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Prazer estar com você, Bia, com você, Paulo, pessoal de casa também. E eu quero tirar dúvidas de vocês hoje e conversar um pouquinho sobre as minhas profissões também. Nossa, Legal, legal. nossa, bem Sabe o que que é, nada. Patrícia? Quando a gente estava conversando de trazer você para cá, a gente viu assim muitas coisas que você tem dentro do seu currículo, né? Tanto, além da psicologia, entre outras coisas. Mas eu queria fazer uma perguntinha que qualquer um faria no meu lugar aqui para você. Tá? Quem que é a Patrícia? É daqui de Mogi de Guaçu mesmo, tal, até chegar um pouquinho nas suas formações. Quem que é você? Eu sou a Patrícia, não sou de Mogi Guaçu. Eu sou nascida em Santo André, São Paulo. Vim morar em Mogi Guaçu de 11 para 12 anos de idade. Sou praticamente guaçuana, mas visito muito Santo André ainda porque a minha família materna praticamente está toda por lá. Mas não voltaria a morar lá, lá é só para visitação Aham, mesmo. Gosto muito de Mogi Guaçu. aham. É mais tranquilo, cidade interior, Com né? certeza. Então, por conta de morar, a mesma tranquilidade, eu prefiro o interior. Aham. E conta pra gente, que assim, que a gente gostaria de saber a respeito do seu trabalho, né, como psicóloga também, como que assim, você sentiu também a necessidade de trabalhar na parte de terapias holísticas, né, a radiestesia. Conta pra gente, assim, um pouco. Eu sou formada em psicologia pela Franco Montoro, aqui de Mogi Guaçu, e eu terminei recentemente uma pós-graduação pela PUC em psicologia clínica. Na verdade, eu sempre quis fazer psicologia desde a adolescência, só que os caminhos da vida foram me levando para outro trajeto primeiro, para depois eu chegar na psicologia. E que para mim, na verdade, foi muito bom. Por quê? Fazer psicologia mais velha me trouxe mais bagagem, me trouxe maior aproveitamento, com Mais certeza. maturidade, né, saber o que Isso. quer. Então, eu fiz com É. 30 anos de idade a psicologia e a minha primeira formação é em biologia. Biologia eu fiz aos 20 anos, certinho, porque biologia precisa daquela dinâmica, aquela coisa de ir para o campo. Então, foram as faculdades no tempo certo para mim. E eu fiz a psicologia porque eu queria entender mais a mente humana, principalmente por questões familiares, que Uhum. depois eu entendi que a gente não vai fazer talvez tanta diferença no âmbito familiar, porque a andorinha conhecida às vezes não faz verão, tanto que os nossos familiares a gente não atende, não pode, amigos não pode, mas para entender um pouquinho na lida diária, até comigo própria, porque eu aprendi que eu tinha que fazer uma terapia também para mim, faço até hoje, psicólogo precisa fazer a terapia própria para É. não dar nenhum problema. Então foi para autoconhecimento em primeiro lugar, para ajudar as pessoas em segundo lugar. Legal. E conta pra gente, assim, que, por exemplo, você também mexe com mesa radiônica, né? Eu acho muito interessante, eu acho que, assim, é uma coisa que muita gente não conhece, mas hoje parece que está se falando mais a respeito, né? Você podia explicar para o pessoal de casa o que que é radiestesia, o que que é, para que que serve, como funciona e como isso, tipo assim, soma com a psicologia? Eu trabalho com mesa radiônica, constelação sistêmica familiar, com Conindu e uma técnica chamada avaliação energética pela data de nascimento. Na verdade, quando eu comecei na área holística, foi meio que por acaso. Eu não tinha tanto conhecimento assim. Isso começou ali uns 10 anos atrás. Eu conheci sendo cliente. Então, a pessoa me levou para conhecer algumas coisas. Eu era um pouquinho cética no começo, falava, não sei se eu vou gostar, se eu não vou, se vai ser válido para mim ou não vai. Quando eu comecei a aplicar para mim, eu vi muito significado e muita mudança, eu resolvi aprender. Eu falei, se foi muito bom para mim, gostaria que fosse bom também para outras pessoas. Uhum. Aí eu conheci principalmente mesa radiônica, que é carro-chefe hoje em atendimento, e constelação sistêmica familiar. A mesa radiônica trabalha muito com a parte energética. Então, são vários símbolos numa mesa mesmo, são vários desenhos, e é gerido ali pelo movimento do pêndulo. Então, o movimento de sim ou não, o que precisa ser trabalhado. O pêndulo dá para nós o movimento do sim, o que não está aberto para o momento, o que não precisa ser trabalhado naquele instante, o movimento é de não,
e não tem como a gente fazer ao bel prazer. O movimento, ele é fenomenológico, tá? Então, é ele que dá mesmo, a gente não tem interferência. Dura mais ou menos 1 hora, no caso, meu atendimento de mesa, e a maioria repete a cada 1 mês. Então, ajuda muito em limpeza energética, saúde física, emocional. É um complemento com a psicologia, só que assim, se o cliente é meu na psicologia, eu não devo atender dentro das terapias holísticas. E vice-versa. Se é meu cliente na holística, eu não atendo na psicologia, porque é uma questão ética. Então, se a pessoa conhece as questões holísticas e fala, Patrícia, eu já sou seu paciente em psicologia, posso fazer uma sessão de constelação, por exemplo? Não. Eu pego e passo para uma outra pessoa, um outro terapeuta. Então, é recomendação. Porque bate de frente, eticamente não pode. Eu não sabia que não podia. Explica pra gente Não. por que é antiético. É considerado antiético da mesma forma que, como professor, eu não posso atender aluno. Ah, sim. Então, tem muito aluno que olha para mim e fala, eu gostaria, professora, que a senhora fosse a minha psicóloga. Não, porque tem uma questão de duplo vínculo. Quando a gente está associado a uma pessoa numa área, profundamente naquela área. Então, outras áreas a gente despende para outros profissionais. Entendi. É uma questão ética, até porque imagina, se um aluno meu tiver com um problema gravíssimo, me vem em sala de aula, pode ser que na hora a primeira coisa, o ímpeto dele seja, quero falar com você no particular, e não tem como uma sala de 30, 35 alunos, a gente precisa dar atenção para todos ao mesmo tempo. Entendi. Nossa, Aham. interessante, porque assim, falando de radiestesia e vendo a psicologia associados, deve ser bem interessante, né? Assim, eu particularmente não vejo muito, né? Assim, psicólogos que trabalham com radiestesia. Ó, eu já vi, Você viu já? já Você já viu? tem, sim. Porque eu acho que soma o conhecimento, não é? Não é algo tão incomum, só que a maioria, acredito eu, pelo menos a gente espera, né, por conta da ética, percebe que talvez aquele paciente teria um adendo a mais fazendo uma técnica holística integrativa, pode até comentar a respeito, dizer que existe, falar para a pessoa, ó, pesquisa um pouquinho mais, se te interessar, você vai também por essa área, porque eu, em particular, por exemplo, com os meus clientes, às vezes uma constelação, ele faz uma constelação com outro terapeuta, volta para mim dentro da psicologia. Já vem com um cenário diferente. Porque entendeu algumas coisas lá na técnica, aqui na psicologia, às vezes fica um pouquinho mais limitado. E vice-versa. Porque às vezes faz uma constelação, nossa, surgiu tanta dúvida, na minha individualidade mexeu demais. Não é na constelação que a gente vai ficar conversando sobre isso. É dentro da terapia psicológica. Sim. Então, uma complementa a outra. E você fez também você se especializou numa psicologia que era, agora eu não lembro, é o quê? Fenomenológica. A gente diz Que é é isso? a psicologia centrada no ser. Então, o que seria a psicologia centrada no ser? A gente vai considerar tudo aquilo que a pessoa é. O que ela pensa, o que ela sente, o que ela vivencia, como ela se vê no mundo e como que ela percebe o mundo dentro dela. Então, fenomenologia, a gente fala que abrange tudo. Interessante. E assim, como que é aplicada, como que faz, assim, quais são as primeiras coisas que você precisa saber nessa área, nessa parte, desculpa? Fenomenológica. Fenomenológica. Isso. Basicamente, ela é pautada em muito diálogo. Então, a gente vai entender a queixa principal do cliente. Só que, normalmente, o que a gente percebe? Que a queixa principal vai virar queixa secundária. Porque existem outras questões que podem estar na frente da queixa principal. Que Então, está às no vezes, inconsciente. Isso. Às vezes a pessoa chega assim, olha, o que está me atrapalhando realmente no dia a dia é o excesso de ansiedade. A gente vai trabalhar aquela queixa porque é o que está atrapalhando ela de vivenciar a vida bem. Só que na hora que a gente começa a aprofundar um pouquinho, qual que é a causa da ansiedade? Então, a gente vai lá numa questão familiar, numa questão de casal, profissional. Aí existem várias coisas que abrem. Fenomenologia ajuda muito a abrir o leque. E daí ajuda a constelação familiar, não ajuda? Também muito. Então, dependendo do cliente, a gente orienta para procurar também outras técnicas se sentir à vontade. Sabendo essas outras técnicas, Patrícia, ajuda, saber sobre essas outras técnicas, ajuda na psicologia clínica? Para você atender alguém na psicologia clínica sabendo de todas essas outras áreas? Ajuda no meu olhar.
Então, no meu olhar, ajuda. Não que você interfere Nas no outras tratamento. técnicas, Sim. isso. Aí não, porque a gente precisa saber separar. Mas muitas vezes a gente observa e fala, olha, tal técnica para essa pessoa aqui seria muito bem-vinda. Daí você indica. Depende, porque tem pessoas que, por exemplo, já são mais fechadas. Então, se eu falar de uma terapia integrativa, ao invés de eu deixar a pessoa bem, a pessoa interessada, pode ser que ela se feche. Porque ela prefere apenas o atendimento na psicologia tradicional. Sim. Como que a gente vai saber isso? É conversando com a pessoa e vendo a receptividade dela. Tem pessoas que chegam já são mais rígidas, então não dá pra gente conversar sobre isso por enquanto. Mas assim, daí quando você atende, eu acho que quando você tem todo esse conhecimento que você tem, porque é bastante, eu acho sensacional você ser psicóloga e ao mesmo tempo você ter essa bagagem de radiestesia, de terapia que mexe energética. Eu acho que, nossa, porque daí, quando você vai fazer, por exemplo, a anamnese de um paciente, né, você vai olhar ele como um todo. Exatamente. E muitas vezes também é difícil. Você fala que você não pode, né? Você tá psicologia, psicologia. Mas muitas vezes dá para dividir, porque às vezes você vai olhar, você já vai ver a necessidade que ele tem. O que mais acontece... E ele tá na psicologia. E daí Isso. você enxerga que, não, peraí, esse paciente, ele tá precisando de uma limpeza energética, ele tá com fibromialgia, tem que saber a causa da fibromialgia. E daí, como que você faz daí para dividir, para você indicar? Como é que é? Conforme a gente vai atendendo, percebendo as características da personalidade, da vivência, a gente vai analisando o terreno. Porque se é uma pessoa mais aberta a outras alternativas, é mais fácil a gente tocar no assunto e falar que existem profissionais que trabalham também com essas outras áreas. Se for uma pessoa que acredita apenas mais no físico, emocional, psicologia pura, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque como eu falei para vocês, dependendo como a gente toca, ao invés da pessoa se sentir atraída, ela assusta. sai. Entendi. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a parte energética não é todo mundo que aceita com muita facilidade. Isso que é triste, né? Porque eu sou assim, eu penso assim, eu acho que a medicina, a ciência é incrível, ela é necessária, mas eu acho que não é tudo que a ciência explica. O que é muito importante as pessoas entenderem é que não tem nada a ver propriamente, por exemplo, com religião. Às vezes a gente fala do energético, a primeira coisa que a pessoa pensa que é religião. Tem alguma coisa a ver com o espiritismo, e a gente tem que entender que não tem nada a ver com a parte religiosa. Então a pessoa vem assim, mas o que é o energético? Eu posso falar que o energético é tudo que acontece no nosso ambiente. Se a gente prestar muita atenção, às vezes a gente nota que entrou num ambiente e fala assim, nossa, mas parece que eu estava tão bem, de repente parece que meu humor modulou, eu não estou com o mesmo ânimo. O que foi que aconteceu? Se de repente estava todo mundo triste, todo mundo estressado no ambiente, nós somos antenas. Então a gente consegue captar certas sensações, mas às vezes a gente não acredita muito nisso. Então é questão de sutilidade. A gente está no mundo ambiente, na gente também, não tem como ignorar. Sim, é que muitas vezes as pessoas elas têm que entender, que eu acho assim, na minha concepção, não acho, mas é verdade mesmo, que nem tudo a ciência explica. E não é porque existe um fenômeno que não tem explicação que ele não existe, né? O próprio Carl Jung, né? Ele falou, né, que o mundo é mais constituído de coisas inexplicáveis do que explicáveis. Então, assim, a ciência, ele explica muita coisa, mas tem coisa ainda que a ciência que escapa, né? Que foge um pouco, né? E eu acho legal um profissional que reconhece isso. Porque daí, muitas vezes, se você fica só assim, ó, você não consegue enxergar o paciente como um todo. Porque tem coisas que a ciência, o paciente que você está vendo lá, que a ciência não está explicando, né? Eu posso dizer para vocês assim, tem psicólogos que aceitam com mais facilidade, até conversar sobre isso. Existem essas outras probabilidades e tem psicólogo que já é mais rígido. Então, se a gente for conversar sobre a parte energética, que existem outras técnicas que podem ajudar a gente, a pessoa não aceita muito bem, não. Isso daí é complicado, né? Patrícia, quando a gente fala, por exemplo, de críticas a algumas dessas técnicas, por exemplo, como lidar com isso? Por exemplo, constelação familiar. Ah, a pessoa está sofrendo aqui agora, mas fica tranquilo que é culpa do seu
sei lá, vindo da geração, sei lá. Como que lidar com essas críticas de pessoas que levantam situações a respeito de não funcionar uma Posso só técnica? citar uma coisa? Pode. Uma coisa assim, eu acho que o Bert Hellinger, né? Ele que fundou. Isso. Então, ele fala muita coisa que ajuda a gente demais, demais, demais. Tipo assim, que você pode ser, por exemplo, a ovelha negra é a que vai libertar você daquela disfuncionabilidade da família, né? Mas só que também ele fala uma coisa que eu acho que é a que mais que é criticada, né? Quando as pessoas vêm de lares disfuncionais, lares tóxicos, de mães narcisistas, né? Porque ele fala que se você não perdoar sua família, se você não tiver um bom convívio familiar, né? Mesmo com todas essas dificuldades, você nunca vai prosperar. Ele não fala uma coisa assim também? A constelação, ela é delicada. Então, a gente tem que saber o que falar. A gente ouve críticas, mas é Sim, bom daí a uma Patrícia pessoa que explicar foi pra gente. machucada, que vem de um lar disfuncional, ela ouve isso, ela fica com uma raiva do Bert Hellinger, né? Mas só que eu acho que dá. Explica pra gente, vai. É melhor eu não falar o que eu Melhor a acho. Patrícia explicar. É interessante até o que você falou, Bia, da parte de que dizem que as pessoas precisam conviver. Dentro da constelação não tem esse preceito. A gente não tem obrigação de conviver, mas a gente tem o dever de dar o lugar para cada um. Então, a gente tem o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, irmãos, etc. A gente não precisa conviver com todos. Se o convívio é difícil, não agrada, a gente não precisa. Mas dar lugar a cada um. Eu sei que é o meu pai, eu sei que é a minha mãe. Eu dou um lugar no meu coração para eles. E isso é para a prosperidade. E quando eu falo prosperidade é em todos os âmbitos, porque muita gente ouve falar de prosperidade e coloca apenas no ramo material. Não, é felicidade, é paz, é tranquilidade, e isso também é prosperidade. Entendi. Porque a gente hoje está tão pautado no material, né? Porque a gente acha que uma pessoa abençoada é só materialmente. Mas às vezes a gente não vê que ter paz, ter tranquilidade, não tem preço. Igual o Paulo falou, da questão de culpabilizar. Dentro da constelação, a gente não pauta a questão de culpa. O que a gente diz? Se tem alguma relação disfuncional lá atrás, alguém que de repente aconteceu alguma coisa, um assassinato, uma exclusão, a gente vai olhar para essa pessoa e nós vamos usar falas curativas. Então, a gente vai tentar colocar agora aquela situação num outro contexto. Vai mudar o passado? Não vai mudar o passado. Mas a gente vai buscar mudar o jeito de enxergar como aquele passado aconteceu. E muitas vezes não é uma constelação. Às vezes é uma com uma queixa. A gente dá sempre um tempinho ali de 2, 3 meses, pelo menos é a maneira como eu trabalho. Eu gosto de dar esse tempo para a energia poder também correr, reverberar. A gente trabalha uma outra queixa. Tem gente que fala assim, Patrícia, mas eu já trabalhei essa queixa aqui da primeira vez. Passou 2, 3 anos, parece que eu tenho que olhar de novo para ela, mas eu já trabalhei. Porque são cascas da cebola. Às vezes a gente trabalhou uma queixa, tirou a casca mais externa da cebola. Às vezes tem mais casquinhas que a gente precisa olhar com carinho. Às vezes a primeira vez você olhou para a família materna. A mesma queixa pode ter um ressoar com a família paterna. Então, a gente vai olhar cada vez para um lado. Entendi. E sobre a ancestralidade, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a pessoa é adotada e ela não conheceu a família biológica dela, como que funciona? Seria, por exemplo, porque ela não tem uma ligação de convivência com a família biológica. Mas você acaba, mesmo não tendo biologicamente ligação DNA com a sua família que te adotou, mas você acaba tendo outras ligações, né? Porque você vai sendo criada, né? E você vai também adquirindo os trejeitos, os jeitos, né? Da família que te cuidou, que te cuida. Daí, como que seria, assim, a pessoa ficar, então será que eu não tenho ancestralidade? Como que eu faço para... Eu não conheço, mas como que eu faço para honrar os meus ancestrais? Como que é isso? Explica pra gente, assim. Pode, assim, destrinchar, assim, entendeu? Dentro da constelação, quando a gente trabalha praticamente 100% das queixas, vem pra gente olhar para a família. E é a família de origem, é a biológica. A biológica. Por mais que a gente fale, olha, não conheci,
Eu fui adotado, não faço ideia qual é a minha origem sanguínea. Vai aparecer na constelação o pai biológico e a mãe biológica. E pode ter certeza, com características, porque a gente tem a sensibilidade para perceber. Pode ser com os bonecos, porque a gente faz a constelação em bonecos na mesa, bonecos na água, e existe a constelação representada por pessoas ao vivo. Tá? Eu não trabalho com grupo de pessoas ao vivo. Eu trabalho dentro da clínica com os bonequinhos ancorados na mesa ou o bonequinho na água. Nossa, essa eu não sabia como é que funcionava. Eu já ouvi falar que tinha, mas eu não sabia. Nossa, deve ser interessante. O bonequinho na água, o próprio movimento da água ajuda a gente a perceber a dinâmica familiar. Então, quem fica perto de quem, distante, olhando para quem, de costas, a água vai ajudando a gente nesse movimento. Se não for com a água, for só o bonequinho ancorado na mesa, vai da sensibilidade do terapeuta e quem é o cliente na hora também tem percepções. Então, muitas vezes a pessoa está plena, de repente vem uma emoção muito forte, a gente já percebe a emoção ligada aqui a um elemento da família materna, paterna, alguém que ainda é uma interrogação, então é um elemento que a gente não sabe ainda quem é. A constelação, cada uma é única, não existem constelações repetidas. Por mais parecida que você fala, parece que eu já vi algo semelhante, mas ela é única. Vai aparecer pessoas da família adotiva também? Muitas vezes sim. E a gente vai aprender a dar lugar para todos, tanto para quem adotou, quanto para a família biológica. Se houver ressentimento, a gente vai entender também a questão do ressentimento na sessão. E daí, por exemplo, a pessoa tem ressentimento. Como que é? Ela é 100% culpada por manter ressentimento? Porque é difícil, né? Perdoar muitas vezes, né? Muitas vezes o que eu digo, se o ressentimento for muito grande, é difícil digerir a situação. Só a constelação pode ser um pouquinho pouco. Então, a gente vai pedir também para ter o acompanhamento psicológico. Entendi. Eu tenho cliente nessa situação, por exemplo. Aí é um dos momentos que as áreas entram. Isso, exatamente. Porque a constelação ela é muito pontual. Eu digo que a constelação é a nível de alma. Então, ela é cirurgicamente. Eu falo que é assim, bem detalhada na alma. Às vezes a cabeça da gente fala, gente, mas eu não entendi direito toda a constelação. Tem uma parte ali que parece que deu bug. Mas a sua alma entendeu. É que às vezes você não quer entender, né? Porque dói. Também. E às vezes eu preciso conversar. Então, com quem que eu vou conversar? Um terapeuta psicológico, por exemplo, que já conheça também a técnica da constelação. E é difícil a pessoa fazer uma constelação, de repente vai com um psicólogo que não aceita a técnica. A hora que vai tentar fazer uma troca, ela não consegue aprofundar como poderia. Entendi. Uhum. E você tem psicólogos que aceitam e que trabalham nessa linha? Sim, eu procuro fazer associação com profissionais que gostam de ambas as coisas. Então, se está comigo na vibracional, que é holística, não atendo como psicóloga, eu já encaminho para um profissional que eu confie e vice-versa. Constelação familiar é considerado holístico? É. É? É. Tá. Uhum. E teve já algum caso de filhos adotados que você conseguiu identificar características dos pais que a pessoa não conhecia, não teve oportunidade de conhecer? Dentro da constelação familiar, a sensibilidade nos proporciona essa percepção. E a pessoa, no caso o paciente, ele aceitou isso? Porque às vezes deve ser dolorido, né? Às vezes você vai ouvir coisas que você não vai gostar, né? Temos situações em que tem uma resistência maior. Nesse caso, eu sempre peço para a pessoa buscar mais ajuda, terapia psicológica. Tem pessoas que, nesse processo, já vão se abrindo, vão se acalmando. E eu digo que a alma entende, a pessoa se tranquiliza. Sim. Uhum. E teve algum caso que você viu nitidamente uma mudança na pessoa? Sobre, Muitas. assim, você podia, sem lógico, expor ninguém, mas assim... explicar alguma coisa, falar ela era assim, aí depois disso ela se tornou dessa forma. Não precisa citar nomes, nada. Eu posso dar exemplo para vocês, não vou dizer dentro da minha prática em específica, eu gosto de ser mais abrangente, porque eu participo também de grupos de constelações sem ser a terapeuta. Eu participo como representante. O que seria representante? A pessoa que entra nos papéis dentro do campo sistêmico, representando alguém da família. Então, a terapeuta olha para mim e fala, olha...
ela percebe a energia, você vai representar o pai dessa paciente, ou a mãe, ou a irmã, ou a filha. Eu digo que é a melhor forma de se estudar constelação. Porque muita gente não acredita nela, mas quando começa a representar dentro de um campo sistêmico, fala, gente, é muito diferente. Eu sinto coisas no meu corpo que eu não tenho costume. Vem pensamentos na minha mente que eu também percebo que não são meus. Essa é a parte que a pessoa fala assim, realmente tem uma influência muito grande. Rejeição. Como que pode afetar uma pessoa quando ela teve rejeição no nascimento? Eu digo para vocês, não é uma coisa pontual. Por exemplo, uma rejeição. Às vezes não é uma constelação que a gente vai conseguir o boom, mas é o começo. A pessoa aceitou ver, fez a constelação, entendeu o processo. Vai talvez ter que fazer mais uma, passar por terapia psicológica. Cada processo é único. Entendi. Como que uma pessoa que passou por rejeição, ela pode, como que eu vou dizer assim, ter aquele sentimento de honrar né, como é que fala? Os seus ancestrais, vamos dizer assim. Se a pessoa compreender, por exemplo, o que levou a pessoa a deixar com alguém, se teve algumas questões muito profundas, a pessoa conseguir se colocar no lugar. Então, varia muito. Isso é de pessoa para pessoa. Então parece que é uma técnica que vai muito de entender e perdoar para que você viva. Porque só te mostra o motivo pelo qual você está sofrendo. Nossa, está sofrendo porque uma outra pessoa sofreu lá atrás e foi levada a fazer isso que fez você sofrer. Né? Então é muito sobre entender o caso e, poxa, bora para frente, porque agora você já entendeu. Não é totalmente em vão que você sofreu isso. Seria mais ou menos isso? E eu posso dizer para vocês que não é apagar a dor. Porque tem gente que fala assim, eu não gostaria mais de sentir essa dor. Às vezes a dor ainda vai estar presente, mas não vai atrapalhar tanto mais a vida da pessoa como atrapalhava antes. E às vezes a dor é, entre aspas, substituída também por uma serenidade. A doía porque eu não compreendia nada do que aconteceu. A partir do momento que eu comecei a entender algumas coisas, muda o meu olhar. Traz a serenidade. Entendi. E tem melhora? Eu posso dizer que nos casos que eu atendi, a grande maioria, 90%, tem melhoras. Legal. E você consegue ver? Dá pra ver que às vezes teve caso de rejeição, às vezes o motivo. Principalmente quando as pessoas ainda continuam em contato comigo. Porque eu também já tive situações em que a pessoa constela uma vez, 2 vezes, depois não retornam mais. Qual que pode ser o motivo de não retornar? Doeu. Já se sentiram melhor também. Tá. Já se sentiram melhor, não viram necessidade de repetir um processo. Ou, que nem você falou, às vezes fez, doeu, não procurou também compreender outras técnicas para ajudar. A gente está ali sempre para colaborar, mas se a pessoa não conversa, às vezes tem pessoa que se fecha assim. Sim. Quando você fala assim, a pessoa vem e faz uma constelação, às vezes não é suficiente, porque uma constelação é um processo? É igual a casquinha da cebola que eu falei para vocês. Às vezes, o que tem a casquinha da cebola? São várias etapas. Numa constelação, às vezes, a gente tira a camada mais externa, mas ainda existem outras camadas para ver. Como que a gente vai saber? Aí é na vivência. Porque tem pessoa que diz, aquela constelação para mim, eu já sinto que foi suficiente para aquele tema. Tem pessoa que fala, não, eu olhei, mas parece que eu preciso olhar mais, preciso conversar mais sobre. Então, vai também de pessoa para pessoa. Então, uma constelação, uma casquinha dessa, pode ser várias sessões para lidar com isso e Sim. resolvê-las. E a constelação, como eu expliquei, eu não faço seguidamente. A constelação eu aguardo 2 a 3 meses para fazer uma nova. Aí eu prefiro por conta desse abranger energético, para deixar ressoar. Por quê? Tem consteladores que às vezes fazem constelações muito seguidas em pouco prazo. Eu acredito que é muita energia despendida. Então, ao invés de fazer a pessoa serenar, ter tempo da alma absorver o que precisa, dá aquele bug de energia, vai confundir tudo ao invés de acalmar. E não é essa a intenção. Constelação é para serenar. Existe uma regra sobre isso? Quando você vai para é periódico a cada 3 meses, mensal? Muitas vezes o próprio se campo sistêmico nos responde. Então, durante a constelação, por exemplo, constelação com pessoas, ao final da constelação,
A pessoa está entregando. Às vezes ela está deitada, entregando os pesos. A gente pergunta para o representante. Então, quanto tempo você precisa ficar entregando os pesos? O representante fala 2 meses, 3 meses. Aí a pessoa que está representando também, olha, a gente fez essa constelação hoje, mas eu percebi que tal temática é necessário também quando você puder, se quiser olhar. Aí o terapeuta pergunta, tem autorização para olhar? Daqui quanto tempo? Às vezes é 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano. Aí também varia de temática, de pessoa, de campo, de tudo. Então, na primeira, exemplo, sessão, você já pode ter resposta das periodicidades que será. Posso. E se eu tô com os bonecos, eu posso ter essa percepção, ou às vezes até o próprio cliente. Ele fala, olha, eu senti que eu tenho que olhar realmente para outras coisas, mas é daqui tanto tempo. Entendi. Ok? Mas é bom, porque, assim, outra queixa que eu vejo da constelação familiar, que muita gente fala que, por exemplo, quem vem de família, por exemplo, tem uma mãe narcisista, né? Uma mãe tóxica, né? Uma mãe que foi agressiva, ou um pai tóxico também agressivo, eles falam assim, então eu acho que eu não... eles falam assim, eu não indico constelação familiar. O que você falaria a respeito disso? Será que não? Será que sim? Será que ajudaria? Será que tem coisas que dá sim para aproveitar? Como que é? Também vai depender de caso para caso. Por quê? Se for uma situação muito grave familiar, que a pessoa julga muito, então ela olha com muita dor, talvez a constelação para ela não seja o primeiro caminho. Daí seria psicologia. Porque a constelação vai provavelmente abrir para mais explicações. E às vezes a explicação, ao invés de abrandar, mexe mais. A intenção, como eu falei, não é deixar a pessoa mais agitada, é tentar serenar. Se ela está com um olhar de muito julgamento, vamos primeiro para uma psicologia. Vamos tentar entender o seu processo inteiro. Eu prefiro seguir assim. Uhum. Então, geralmente, quando vem o paciente, você primeiro... como que você faz para dividir? Para ver a necessidade? Porque às vezes você vai começar com psicologia, mas daí você vê que ela vou lá na precisa psicóloga. da constelação. E aí? Boa pergunta. Se vem para mim na psicologia e eu percebo, a primeira queixa dela é família. Aí eu não me dou bem com o meu marido, aí eu já vou, bom, como é que era a sua relação com a sua mãe, com o seu pai? Traz um pouquinho as suas lembranças de infância para mim. O que você vivenciou lá atrás? A pessoa só fala de família, 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 família. Fica muito nítido para mim que a constelação familiar traria benefício. Só que, de repente, a pessoa fala para mim, ai, Patrícia, mas eu já tive tanta dificuldade de vir para psicologia. Eu não gosto de tal coisa. Entendi. Eu já olho e falo, bom, não é momento de falar de uma terapia energética Então para fica ela. por aqui mesmo. Se até a psicologia já foi uma dificuldade enorme, vamos devagarinho. Vamos entender primeiro para ela ficar aqui comigo na psicologia. A gente vai abrandando essa dor. Se eu percebo conversando, não, olha, ela já falou de tal coisa. E de repente dá uma associaçãozinha aí com uma energética. Ah, talvez seja o momento de eu citar. Porque a gente não direciona, tipo, você tem que fazer. Entendi. Não. Tipo, você faz se você sentir que é benéfico e se familiariza. Uhum. Aí eu li, gostei. Aí eu li, Patrícia, não achei nenhuma ligação comigo. Não tem interesse. Ok. A gente vai fazer tudo aquilo que a psicologia pode proporcionar. Mas a gente sabe, como terapeuta, que talvez vai faltar aquela pitadinha, aquela cereja do bolo. E talvez sempre vai ficar faltando. Às vezes até com tudo junto. Sim. Complicado, né? Seria legal, assim, uma Bem, pessoa procurando... Patrícia, você é uma pessoa que ajuda pessoas. Aí vem aberta para que você direcione ali, não veio através de uma coisa específica, né? Aí seria fácil. Mas isso que eu Mas acho geralmente... que é fantástico, porque ela é psicóloga, então você tem os dois, né? E isso é bom. A parte boa de porque atender... daí ninguém vai tipo assim, vai invalidar você, porque você tem conhecimento, entendeu? Mas por isso que a gente tem que tomar cuidado. Que nem na terapia vibracional. Eu tenho olhar de psicóloga? Tenho. Então eu vou saber como falar. A gente, como é que eu vou falar? Como é que eu vou olhar para essa situação? Eu tenho que ser muito centrada. Agora, a psicologia, eu começar a falar, olha, é isso da técnica. Não, porque não me cabe fazer aquela explicação naquele momento.
Cabe eu direcionar. Se a pessoa estiver aberta, ok. Então, é uma linha meio Tem que tênue. ter um olhar bem cirúrgico, né? É uma linha tênue, porque tem a questão ética. Então, naquele momento, eu estou como psicóloga, meu linguajar é da psicóloga. Naquele momento, eu estou como terapeuta vibracional, toda a minha bagagem de terapeuta vibracional vai estar ali naquele momento. Agora, fazer uma mistura com as duas, perigoso. Você começar a inserir uma coisa na outra, ao invés de você esclarecer e seguir uma linha bacana, pode ser que você faça uma mistura que, ao invés de ajudar a pessoa, dê confusão. Então, tem que ter muito cuidado. É o que você falou, pode te ajudar no seu olhar, Exato. né? Isso. Ô, Patrícia, assim, indo para o final do programa, eu queria só perguntar uma coisa para você. A pessoa está assistindo a gente agora e fala assim, pô, eu queria a ajuda da Patrícia, queria passar por Também sessões, queria né? perguntar mais uma coisinha tá. também, tá? Rapidinho. Lógico, pra dar lógico. espaço pra mim. Aí, Patrícia, durante todo o programa apareceu aqui o seu Instagram. Mas se a pessoa quer te procurar, onde que ela vai, ou só pelo Instagram mesmo? Ela vai até a Clínica Alquimia, lá no Jardim Almira. Fica bem próximo da Igreja Santa Edivires, que todo mundo aqui no Iguaçu conhece. Então, eu atendo na Rua Bauru, 841. Lá eu atendo de modo presencial, mas se a pessoa morar um pouco longe ou tiver dificuldade de locomoção, eu atendo domiciliar e também atendo à distância. Há 2 anos eu comecei a atender muito à distância, principalmente na parte vibracional. Porque o pessoal ouve falar que a gente fez um trabalho, aquela rede de contato mesmo passa de uma pessoa para outra. Então, hoje eu tenho paciente do Sul, tenho paciente do Nordeste, tudo à distância de fora do país. E é muito bacana, porque não tem restrição, que eu falo. Qualquer um pode ser atendido, desde que se sinta bem fazendo o contato através de uma tela. Eu digo que o resultado é o mesmo. Só que a pessoa tem que ter organização, ela tem que ter disciplina. É muito importante respeitar os horários e criar um lugarzinho ali para ela estar sempre. Assim como eu tenho o meu lugarzinho que acaba virando referência. Então, o horário, o local, é tudo referência. Que tem privacidade, que não vai estar ninguém. Exatamente. Né, assim. Porque eu digo, se não tem confiança no lar de ter uma conversa franca, a sessão ela não fica inteira. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso também. Tem uma última pergunta aí, Bia? Tá, Patrícia, e sobre o perdão? O que, que a gente pode fazer com o perdão? Por exemplo, é muito... o que, que é perdão, assim, para as pessoas entenderem? Tipo assim, é você, eu perdoo, então eu vou ter que ficar convivendo com a pessoa. Como é que é? E é o que eu falei para você da questão do perdão e do conviver. A gente não é obrigada a conviver. O que seria esse perdão? É o sentir paz. Eu olho para aquela pessoa, não me vem mais aquele rancor exacerbado, não me vem mais aquela dor. Eu consigo olhar sem sentir ferimento. Agora, se eu olho, ainda tem a ferida, posso dizer que eu perdoei, que eu desculpei, mas no fundo, ainda não está bem resolvido. Mas fica ainda, tipo assim, eu não tenho raiva, não tenho vontade mais de me vingar, mas quando você olha e lembra da pessoa, você sente tristeza. É normal? Você está curada ou não? Muitas vezes a gente pode sentir tristeza, porque a gente não esquece determinadas lembranças, mas o que é importante? Que aquela tristeza não nos afete tão profundamente a ponto de não seguir em frente. Ah, entendi. Agora, a tristeza, ela está muito acentuada, é raiva, eu não consigo, aí precisa olhar com mais carinho. Agora, a tristeza, volta e meia, a gente pode ter por muita coisa. Entendi. Nossa, foi legal, bem legal, né? né? Vai ajudar muita gente em casa lá aí, viu? Com certeza. Aprendi muita coisa também. Muito obrigada. Que a gente já teve comentários agradece. quando esse programa vai para as redes sociais da MDTV, a gente já teve comentário, perdão. Então, sim. ajudou a gente. Patrícia, passa rápido o tempo, né? E eu falei, poxa, já deu tempo aqui. Mas eu queria convidar você, Patrícia, para olhar para a sua câmera aqui e deixar suas considerações finais, um alô para quem você quiser, um finalzinho. Eu agradeço muito a todo mundo que nos assistiu hoje. Eu mando um abraço muito carinhoso para minha mãe, que está assistindo a gente, meu esposo que me acompanhou aqui hoje. Eu deixo meu contato, então, para vocês. Quem quiser me procurar, telefone também, profissional, 19 999 241638. Então, repetindo, 19 999 241638. Esse é o meu WhatsApp. Se quiser tirar dúvida comigo também, fico sempre aberta a esclarecer.
E foi um prazer estar com vocês hoje. Prazer é todo nosso, viu, Patrícia? Obrigada, Muito viu? obrigada. Ah, que legal, então tá bom. Valeu. Fica com o final com você, Bia. Tá. Gente, muito obrigada por assistirem, tá? E eu sempre convido vocês, tá? Vamos pensar? Até a próxima.